Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e estamos aqui para o último episódio, o último degustando sobre Cavaleiro da Lua, tá? Não é o último degustando da história. Calma lá, eu sempre digo isso que é para enfatizar que o degustando vai seguir, mas hoje estamos nos despedindo de mais uma série da Marvel. Eu estou falando no plural porque vocês já sabem, eu nunca estou sozinho aqui. E hoje tenho ainda assim a companhia dele, Josimar Carlos. Marmelada de banana, bananada de goiabada, goiabada de marmelo. Se tudo fica pau amarelo. Aí, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Ai, cuidado com a Cuca. É isso que a gente pode falar. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Josimar, Cara. Josimar. Começamos bem. Começamos muito bem. Acho que esse vai ser um baita podcast. Então, continue aqui com a gente. Você que está Exato. chegando aqui, né? Não conhece no Degustando Séries, a gente vai ter um primeiro 3h30. bloco sem spoiler. Não, não. Eu avisei no último podcast que aqui hoje não teríamos 2h30, 3h30 de episódio. Olha, quem acreditou nessa? Sério. Temos então um primeiro bloco sem spoilers, com impressões rápidas do que a gente achou. Não só desse episódio, né? Mas acho que da série. Ou deixamos o que achamos da série pro final, né? Porque talvez não tenha Isso. como a gente falar sem dar spoiler da série, né? Então, Exato. impressões rápidas, sem spoilers no próximo bloco do episódio final de Cavaleiro da Lua. E depois Exato. temos a parte aberta em que abrimos o episódio, abrimos spoilers sobre a série toda e também trazemos a nossa avaliação geral da série. Então, Isso. sempre bom lembrar, nos sigam no Instagram, @GeekUniversal, e também o meu Insta, que é o @resenha pós-créditos. Bora lá. Degustando séries. The idiot's in control. Então bora falar desse último episódio de Cavaleiro da Lua. Já vou passar a bola pro Josimar aqui, trazer as suas impressões sobre o sítio do Pica-Pau da Lua. Olha só, velho. Toninho da Lua, ele visita a Dona Benta, né? Porque ele precisa de ajuda pra enfrentar a Cuca. Ai, caraca. Então, vamos lá. Vamos fazer de forma bem rápida mesmo. Pra gente depois seguir e falar, porque é aquilo que a gente sempre fala degustando o último episódio, né? Então, o último episódio não tem como ficar muito tempo sem spoiler, né? Que quem tá aqui, ou é porque gosta muito das nossas vozes, ou porque já assistiu o episódio, né? Então, a gente prefere que seja os dois. Então, vamos lá. Minhas impressões rápidas sobre o último episódio, episódio 6 de O Cavaleiro da Lua. Sei lá. Sei lá, cara. Sei lá, Rodrigo, sei lá. Sei lá, era uma série que tinha muito potencial. O primeiro episódio foi um episódio bacana. Eu não acho, tipo, por exemplo, o melhor piloto de uma série da Marvel. Eu nunca vou esquecer dos 2 primeiros episódios de WandaVision. É Tipo, difícil. nunca. E aqui, o primeiro episódio foi interessante, né? A história do Cavaleiro da Lua, o pano de fundo do Cavaleiro da Lua é interessante. Mas depois os episódios 2, 3 e 4, como a gente já falou aqui, eles se embananaram muito, estenderam uma coisa que não precisava estender. O episódio 5, que eu não estava aqui semana passada para comentar sobre, mas eu falei rapidamente lá no final. Pra mim foi o melhor episódio dos 5, porque ele entregou o peso que eu queria na história do personagem. Tratar o distúrbio dele, tratar o distúrbio dele da forma que deveria ser tratado, entendeu? Pra mim, o episódio 5, acho que consegue fazer isso, cara, maravilhosamente bem. E a gente chega no episódio final, que acaba sendo o episódio mais curto da série. E ele não entrega tudo o que ele propôs a se entregar na série. A série termina do jeito que ela começa. Perfeito, eu acho que não tem nem por que eu me alongar muito aqui, nessa parte sem spoiler. De forma geral, a construção do personagem ela é muito bem feita por causa do episódio 5. Sim, sim, Tem exato. uma aventura interessante porque tem de plano de fundo a mitologia egípcia, que é Sim. interessante. Que só tem força no episódio 4. Só tem força no episódio 4, exatamente, ponto. Mas assim, a série, o acabamento da série, a conclusão da série,
é tão caótico quanto a cabeça do Mark Spector. Olhando como uma minissérie, porque eu até pensei, cara, pelo sucesso que a série fez, porque foi uma das séries mais assistidas do Disney Plus, vale enfatizar isso, e um dos Uhum, maiores lançamentos da Disney, né, no Disney Plus. exato. E eu até achei que poderiam ser feito uma segunda temporada, mas já foi descartado, né, a princípio uma segunda temporada. Então, Já foi descartado desde o começo, né? porque assim, vemos como uma minissérie, tá? E até o Josimar trouxe o comparativo com o WandaVision. O Sim, WandaVision é uma minissérie que fecha a sua trama e deixa exato. pontos em aberto que não são Uhum, pontos que dizem respeito só à série. São pontos que a exato. Marvel pôde reutilizar ou utilizar para novas tramas, enfim, para novos contextos, como a gente viu agora aqui em Multiverso da Loucura. Mas Cavaleiro da Lua, ela não fecha a sua própria trama. Ela deixa uma ponta solta que é correspondente ao personagem, à trama. Não é algo que assim que vai ter um outro filme da Marvel que aí vai aparecer o Cavaleiro da Lua e aí isso vai ser respondido. Não, isso é uma coisa que tinha que ser respondido aqui. Então é isso que eu fiquei, essa sensação que eu tive e até peço que comentem também aí, comentem no post que fica no @Geek Universal. Acho que também tem como comentar quem está ouvindo pelo Spotify. Se vocês também tiverem essa sensação de que ficou um vazio, né? É um misto de uma sensação de história incompleta com um vazio. Então, Exato. bem, vamos para a parte com spoilers, vamos falar da série, né? Podendo trazer pontos, né? Mais do que a gente está aqui meio que falando de uma forma meio aberta para não entregar a trama. Então, você que Isso. ainda não assistiu a série, né? Você, se não assistiu o último episódio ou não assistiu o último episódio, né? Vai lá no Disney Plus, a série já está disponível de forma completa. Depois, volte aqui e escute a nossa parte com spoilers que vem logo após a vinheta. The idiot's in control. Então, bora falar de spoilers, bora falar do último episódio, mas da série também, né? De forma geral, trazendo alguns pontos que nos chatearam ou não, né? Depois no final faremos uma análise de forma avaliaremos, no caso, a nossa experiência, né, com o Cavaleiro da Lua, como sempre fazemos aqui Exato. no Degustando Isso. Séries. Uhum. E eu começo falando, então, sobre a sequência que a gente tem, né, que liga ao último episódio. Então, lá no último episódio, que é o quinto, né, o episódio passado, a gente vê que o Stephen Grant, ele fica lá nas areias, né, do deserto lá dos mortos, ele acaba sendo petrificado, acaba morrendo, né? De forma figurativa, o congelamento dele é a morte dele, e Sim. isso mexe muito com a gente, né? Porque, até como eu falei Uhum. aqui com o Mikael no último podcast, era a personalidade boa dele, né? Era a personalidade correta dele. E aí a gente vê Exato. que o cara, o malvado não, mas o cara que errou muito na vida, acaba se safando, assim, né? E não, né, Uhum. a personalidade certinha, meus caros amigos. Nosso choro, o nosso clamor por terapia, falando, Marvel, você vai ter que pagar a terapia. É rasgado, cara. É rasgado. Acredite Sumiu. nisso. É Sumiu. rasgado. Sumiu. Porque Steven Grant volta à vida. E não só Nos isso. primeiros minutos. Nos primeiros minutos, né? O Mark Spector, ele termina o episódio lá nos campos lá, que é meio que um Isso. paraíso, Ele né? tá no navio ainda. Isso, né? E aí ele Navio pega não, tá no barco, né, velho? Tá no no barco, navio. no barco, no barco. É. E aí ele pega e não, ele diz, não, eu vou voltar. Ele Ele vai e desce, volta, isso. né? Ele desce e vai atrás do Steven Grant. E aí, Exato. num ato ali de que os dois acabam. Ele também acaba sendo petrificado junto com o Steven Grant ali, né? E os dois estão Isso. de. Aí os dois fazem uma fusão. É, vamos contar assim. Vamos dizer, Rodrigo. Que cena galhofa, né, velho? Não, É, desculpa, assim. é. A gente sempre falou que desde o começo, todo mundo que escuta a gente aqui quando a gente faz o Degustando, sabe que a maioria dos Degustando que a gente faz é de Marvel, né? Uhum. No Cine Geek a gente fala muito dos filmes da Marvel, porque a gente ama os filmes da Marvel. Só que a gente não é Marvete a ponto de ficar defendendo tudo. Tipo, Não. tudo. É, Tudo e tem, tudo, tem entendeu? limite. A gente não defende tudo. A gente É, defende quando a gente acha que tem propósito, quando tem argumentos e coisas por aí vai. Mas assim, que cena galhofa, velho. é muito A mão galhofa. dos dois se une, aí forma uma lua, vem um brilho ali e o cara volta à vida. Tipo, mano, não tem propósito. Por que ele É voltou à vida? Tipo, muito por quê? galhofa.
É É muito muito galhofa. galhofa, cara. E aí, assim, a gente acaba entendendo que eles voltaram à vida por Sim. causa de Osíris, né? Osíris vai lá, abre o portão para eles voltar também para a Terra depois, mas Isso. que Osíris, até a Tauret ou Tueris, né? Que eu vi que tem duas formas Exato. de falar o nome dela, né? Ela até fala isso, né? Quando ela tá ali ajudando eles, ela tá tipo jogando o barco nas ondas de areia para ajudar eles a eles conseguirem chegar no portão. Ela fala, Osíris, seu coração mole. Então, deixa no ar, subentendido de que eles morreram, sim, mas o ato do Mark Spector de tipo, meio que de redenção, de que não, eu não vou ir pro paraíso, eu não Exato, mereço ir exato. pro paraíso e eu vou atrás, né? Tipo, eu vou morrer junto com a minha personalidade que é boa, sabe? Então isso meio que quebrou, assim, essa coração de Osíris. Olha a galhofa, né? E aí ele vai lá e abre o portão pra eles voltar pra Terra. Isso aí acontece isso, meus caros. Galhofa. Né? É Galhofa. galhofa demais, assim. Sabe? Tipo. Cara, é um episódio final. É um É. episódio que tem que ter cenas impactantes, sabe? E o cara me tá galhofa, mano. E tem mais uma galhofa lá na frente. A gente vai quase chegar assim. A gente Mas tá tem a hora em. que um avatar e um deus entra no avatar. Tem uma cena mega galhofa. Você sabe qual é. Estamos chegando É, lá, estamos chegando é lá. bizarro. É muito Por- bizarro. Mas vamos nessa. Vamos lá, vamos nessa. Porque assim, eles voltam pra Terra, mas a história, Exato. a gente continua vendo a história a partir da trama da Layla, né? A gente volta nossas atenções pra Layla e vai atrás, né, do Arthur. É Arthur, né? Nem lembro direito o nome dele mais. O Arthur, O né? Arthur Harrow. Arthur Hallow, isso mesmo. Ela vai atrás dele, meio que como vingança pela morte do Mark Spector. Aí Nesse ele caminho, aceita Emmett, né? Ele aceita Emmett. Ele faz o cajado dele lá se isso, transformar isso. num, Ele pega, é num, verdade. num jacaré machado. Ele pega como é que é, a miniaturazinha dela ali, ele se aceita como um avatar. E aí, só que para ele Isso. poder fazer a invocação dela, para ele poder libertar ela, né? Porque ela também está presa, que nem o Khonshu foi preso, né? Exato. Naquela mini estátua. Ele precisa ir lá no templo dos deuses. Ele vai até lá e lá ela segue ele. E no meio do Isso. caminho, acontece uma cena que ele faz lá a balança com um grupo de policiais que param eles na estrada, mata todo mundo, menos um lá, que acho que até ele fala que era digno de ser um discípulo de Emmett. Só fica um. Isso, só Só fica um fica vivo. um. Exato, exato. E aí a gente tem, talvez, não sei se é essa cena, tá? Mas que o Josmar falou da galhofa. Que é um monte de gente morta sendo incorporado pela Taurete, pela Tueris, que tá ali Essa cena. tentando se comunicar com a Layla. É uma coisa assim, olha. É essa cena. É realmente essa cena. É porque é uma galhofa bizarra, cara. E ela acontece num contexto, né? No contexto que tá acontecendo uma parada muito séria, assim. E Exato. é muito fora de ritmo, sabe? Do nada ela começar a pegar ali os corpos e tal. E ela começa a dar uns gritos ali, e a Layla conversando com ela, e como é que o Arthur, que tá ali, tipo, a 5 metros, ele não vê que os cadáveres estão levantando e falando, velho. Sim, Saca? é do Em nada ele tá momento ali, nenhum. Momento nenhum. ele tá ali olhando pro nada, contemplando o cajado, sabe? Exato. É muito sem contexto, né? Mas assim, Sim, cara, como é que ele não vê a parada, velho? mas daí no fim, ela solta o Khonshu, daí a Layla no caso, né? E o Khonshu Isso. tenta conseguir ela como avatar, que a gente sabe que era uma coisa que ele já queria antes, e o Uhum. Mark Spector brigava muito para que não acontecesse. A Layla, obviamente, não aceita, porque sabe tudo que o Mark passou na mão do Khonshu. Ela acaba, na verdade, aceitando ser o avatar da Taurete, da Tueris. Ela se torna o Escaravelho Escarlate, né? Isso que a gente acha que é, né? A gente É, acha que é. Porque assim, não tem nome, tá? Não tem nome. A roupa, né? A roupa, exato. a armadura que ela usa lá, tudo e tal. Lembra muito a vestimenta do Escaravelho Escarlate, que é um personagem na HQ que ele é mais um vilão, assim, nas HQs. Né? Ele é mais um vilão. Mas ele é um personagem que pega muito essa mitologia do Egito, né? Porque ele é considerado um deus para os egípcios. E uma Uhum. coisa que faz que a gente fique pensando que pode ser de fato ela se torne o Escaravelho Vermelho, sei lá,
é porque o nome do personagem, né, que, né, o alter ego do Escaravelho Vermelho nas HQs é Abdul Faul. E o nome do pai da Layla, né, que a Layla, a gente já falou que a Layla, ela existe só no MCU, né, é um personagem Exato. criado aqui, A série, e a contraparte lá da HQ, que é outra personagem, mas ela basicamente tem as mesmas coisas. E o nome do pai da Layla, é um nome feio, mas eu marquei aqui pra eu poder falar, é o Abdallah El Fauli, que é basicamente o Abdul Falu, sabe? Só que de forma estendida, assim. Então isso fica muito meio claro, assim, pra gente, que ela virou o Escaravelho. E você lembra da cena do episódio 5, não, no 5 não, no 4, quando ele vê todo mundo no final do manicômio, que aparece ela, né? Ela é uma das pessoas. Pacientes ali. Isso, e quando aparece ela de frente, que ela tá tipo com a mão na boca assim, na unha dela tem pintado um escaravelho vermelho. Então, tipo, saca? Bem notado, São, hein? né, são coisas assim que ficou, que Que a mostra, né? gente vai Porque se ligando, ela né? não for escaravelho vermelho, ela é a Mulher Maravilha da Marvel. Aquela pintura em vermelho na unha dela, sabe o que que é, Josimar? The idiots in control. E tá aí depois, né, a gente passando por isso, depois vem batalha, né? Exato, Bem treta. exato. A gente tem, então, vamos fazer uma aceleração aqui. A gente tem, então, como a gente falou, a Layla sendo o avatar da Tuares, da Tourette. Aí, Isso. o Khonshu liberado, ele acaba se unindo novamente ao Mark Spector, que daí sim Exato. incorpora o Cavaleiro da Lua, e do nada sai Uhum. voando, mete uma de pássaro lá e sai voando, e vai até Porque ele precisa ir pro Egito, né? Ele precisa ir pra Cairo e o pra corpo Cairo. dele não tava, né? Ele não tava no Cairo. Exato, Quando ele acorda, né? Aí exato. do nada lá ele fala assim, mas como é que eu vou atrás dela? Não sei do que. Aí o Khonshu vira assim, você esqueceu que eu sou, sei lá, o O deus viajante da noite! Aí ele faz um negócio lá, o cara me sai voando do nada, assim, o Cavaleiro da Lua. Ele mete uma E de aparece lá, Super-Homem. né? Se tocar a música do Super-Homem, né? Exato. E ele E aí, aparece lá, e aí, ele né, chega treta. lá. Exato. Daí ele chega lá, daí tem toda aquela briga que a gente sabe, né? A grande Exato. luta de final de série. E é maneirinha. Não é impactante. Não, é Vamos massa, é combinar. massa. Até porque Mas a não gente é tem a luta impactante. a gente tem a luta do Cavaleiro da Lua contra o Arthur Harrow, Tem possuído como avatar, Escaravelho. né? Possuído Isso. como Tem o Senhor da Lua também, né? Tem o Senhor da Agora Lua. eles trocam a todo momento. Exato, eles fazem tipo uma troca ali e achei muito massa isso, essa A do dinâmica Senhor da deles. as cenas de luta do Senhor da Lua eu curti, cara. Também curti, Ele tira os negócios da mão, né? Tipo uns Ele bastão toca, lá e tipo uns começa. bastão assim, e o massa é que ele trocava, tipo assim, ele atirava uma coisa e a câmera rodava e daqui a pouco ele já tava com a Já outra era roupa. Já era o já era o Cavaleiro da Lua Cavaleiro de da Lua. novo e aí jogava aquelas meia-lua nas pessoas, daí quando veio já mudava de novo, sabe? Isso eu achei interessante. Isso é interessante. Essa cena de luta eu achei super interessante. Sim. Temos que defender algumas coisas nesse episódio. Mas. Porque. Por enquanto, porque calma aí que vem. Eu ia falar agora, mas a conclusão da luta. Vamos dizer que primeiro a gente tem a Cuca gigante, né? Eu ia Lutando com falar o isso. Khonshu. A Cuca gigante lutando com o Isso. Khonshu, né? Exato, a gente tem tipo assim, o Arthur Harrow lutando contra o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua. E também a gente tem a Cuca lá, né, gigante, lutando contra o Khonshu. Então, tipo, parece uma batalha de Power Rangers, né? Os Megazord ali brigando. Godzilla, velho. Godzilla no fundo lá Godzilla brigando. vs Kong. Godzilla vs Kong no fundo lá. E ela vai pegando as almas, né? E ela vai crescendo bem mais que o Khonshu, cara, né? e vai crescendo. E aí, cara, é muito bizarro, velho. É muito bizarro. É bizarro. É bizarro porque é fora de contexto do que a própria série nos apresentou. De que eles precisavam de um avatar. E aí eles estão em forma física ali no final, sabe? Se degladiando ali. Em vez de você mostrar os avatares lutando, sabe? Porque, tipo assim, por exemplo, a gente não queria que o Arthur, né? A gente não queria que o Arthur fosse o avatar da Emmett. Acontece aqui. Mas, tipo, o Arthur poderia ter aparecido uma roupa pra ele, alguma parada. Porque, assim, não tem isso nas HQs, tá? O Arthur Harrow, a gente falou, ele aparece acho que em uma ou duas HQs. Ele era tipo um vilão secundário lá. Ele não é o vilão principal do Cavaleiro da Lua. Aqui ele se tornou, né, na minissérie. Então, e não tem isso também, né, de os outros deuses entrarem em você como avatar e você ganhar uma roupinha.
que aconteceu com a Layla. Fizeram isso pra, né, fazer uma parada com o Escaravelho, mas não tem essa parada, né? O Cavaleiro da Lua que faz isso. Mas podiam ter feito, já que fizeram com a Layla na série, podiam ter feito com o Arthur, sabe? De a Emmett entrar nele e ele ganhar ali uma vestimenta, alguma parada assim, e sair na mão com o Cavaleiro da Lua, sabe? Porque o que o Arthur faz, velho? Ele fica balançando a parada dele lá, o jacaré machado na mão, sabe? É. Ele não tem coisa assim de você ver a treta dele acontecendo. Tanto que na hora que vai começar a lutar. Vamos pro ponto, Rodrigo. Vamos pro ponto. Vai, vamos pro ponto que vamos falar. Vamos falar. Então, assim, Qual é a maneira mais preguiçosa de você acabar uma luta? Acabar uma luta, exatamente. Tipo É assim, muito frustrante, cara. É muito frustrante a luta isso. tava no ponto alto, tá? O que a gente via? A gente via lá a Layla, né, sendo atacada, né, sendo metralhada pelos capangas Exato. Aí Arthur dando uma de Harrow. Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha. Ainda assim que ela tivesse com a proteção ali, ela tava tipo, cara, uma hora ela não ia aguentar mais se defender, entendeu? Ela tá ali tomando Exato. tiro, uma hora o escudo ia cair, né? Sim. E aí, assim, o Cavaleiro da Lua estava totalmente rendido, né? O Mark Spector estava rendido no chão já, com o Arthur em cima dele, né? Pronto pra dar o Fatality na briga. E o Khonshu na mesma coisa. O Khonshu tava preso com a Emmett. Ou seja, a Emmett os pegou nossos a própria mocinhos, arma. né? Os nossos mocinhos estavam morrendo. Estavam morrendo. Estavam pra tomar o Fatality, os 3. Exato. Aí deu uma pausa assim, fez um barulhinho. Do nada. Aí o roteirista pegou, não, mano, não pode. Vamos perder os nossos queridos salvadores? Aí ele escreveu assim, ó, na tela, assim, ó, Deus Ex Machina. Não, aí o que cara, acontece, cara? Foi muito ruim, gente, sério. Usaram aquela parada de flash e quando volta... mano, quando volta tá todo mundo caído, cara, todo mundo morto. O Khonshu acho que tá com a Emmett, né, alguma coisa assim. A Layla acho que, sei lá o que ela tá fazendo, não lembro agora. Mas o principal é que o Steve, né, com a metade da roupa da Lua, do Tony da Lua, a máscara, sei lá como é que chama isso, como é que a gente pode dar um nome, acho que é a máscara mesmo. E o Arthur Harrow no chão ali, tipo, todo estraçalhado com hematoma e sangue pra tudo quanto é lado. E a gente não viu o que aconteceu, cara. A treta em si a gente não viu. A série faz a mesma coisa que fez no episódio 1, né? Lá na parte do... Só que lá é eficaz, né? Só que lá era o Mark Spector, né? Lá era... Calma que eu não vou falar ainda. Lá era Stephen Grant e Mark Spector. No episódio 1. No episódio 3, é no 3? É o 3 que eles estão no Egito, não é? né? Acontece uma coisa estranha ali. Tem a mesma coisa que, né, revira os olhos aqui e dá aquela estremecida na câmera. Exato. E aí, né, tem a mesma coisa que acontece aqui, de novo. Só que, como o Josimar falou, cara, é o último episódio, é a batalha final. E tu faz uma conclusão preguiçosa dessas. Cara. Não, muito preguiçoso. Foi tipo muito preguiçoso. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. É totalmente o Arthur Harrow, o Ethan Hawke ali, só de camisetinha, de crocs, e segurando o jacaré machado na mão, não tinha como, velho, você fazer uma luta ali dele com o Cavaleiro da Lua, ou do Senhor da Lua. Não tem como. Por isso que eu falei, a Emmett tinha que entrar nele, e ele tinha que ter ganhado um traje, e os dois saem na mão ali, e a gente vê toda a treta acontecendo, sabe? E os caras fazem uma parada preguiçosa gigantesca disso, sabe? Eu acho que é o pior Deus Ex Machina que eu já vi na Marvel, assim. Porque a Marvel tem Deus Ex Machina, a gente sabe disso. O Homem-Aranha, que é um filme, pô, pra mim é maravilhoso. Que eu sei que tem erro, né? Como eu falei aqui, eu não sou aquele Marvete cego. Eu falei em meu review, eu falei no Cine Geek. Homem-Aranha também tem erro, mas ele me abraçou, né? Eu me senti abraçado por aquele filme, entendeu? Eu assisti uma segunda e uma terceira vez e pra mim a experiência foi a mesma nas 3 vezes. Então, tipo... Mas, cara, tem Deus Ex Machina também no filme, sabe? Tem, como muito filme de herói tem também, sabe? Vamos falar que um filme da DC também não tem, Deus Ex Machina, né? Tem também, cara. Mas, assim, esse é o pior Deus Ex Machina que eu já vi numa parada da Marvel. Tipo, é muito. Cara, é muito. Além de ser mal executado, cara, é uma frustração gigantesca, assim. Gigantesca. É que o problema é que assim, gente, vamos lá, vamos entregar o ponto agora, né? Que é o último ponto para discussão. Estamos nervosos aqui, pessoas. Olha só. Que é o último ponto para discussão da série. Exato. De fato, agora sim, confirmado,
é apresentado Jake Lockley como a terceira personalidade do Mentira, porque a gente já Max sabia Black. desde o começo. Cara, quem já conhece, aí que tá, quem já conhece o personagem, ou quem, no mínimo, se prestou a buscar mais, né, pesquisar sobre o Exato. personagem, Uhum. já sabe que ele tem 3 personalidades. E até a gente achava estranho que a série estava trabalhando só 2. Aí tá, daqui a Isso. pouco a série usou isso, né, de só 2 pra fazer uma coisa diferente e tal, Exato. mudar, né? Mas só que não Aí faz quem sentido prestou atenção nos nenhum. flashes, né? Não, sabe que não faz sentido Não faz o sentido Jake tá ali, né? nenhum, porque assim, A eu balança quero, foi pro saco, né? Você é, tá ligado, né, cara? é, A balança foi pro saco. eu quero que a Marvel me explique como é que a balança funcionou no episódio, Exato. o episódio 4, né? Não, 5. No 5. 5. Como é que ela funcionou? Como é que quando a Tourette lá, a Tueris, bota a mão dentro do Mark Spector e acho que é dos dois, na verdade, que ela faz isso, né? Ela pega Isso. só o coração dos dois. Ela não pega e diz assim, olha, tá Exato. faltando um negócio aqui, tá faltando um pezinho Aí aqui. todo mundo. Existe a desculpa, né? De que é porque o Jake está preso dentro do sarcófago lá, né? É, Que é é, o que a gente vê lá quando eles estão correndo. A gente vê é, isso no quarto episódio, né? é. No final do quarto episódio. No quinto episódio ele aparece de novo, que é o episódio que tá contando tudo, né? Mas assim, cara, eles estão na cabeça do Mark. Ele tá na Exato, cabeça do Mark de qualquer jeito, entendeu? exato. Ele tem controle sobre o corpo também. Então É. a Tueris, ela também conseguiria, de alguma maneira, Sentir, saber né, que pô? ele existe, que ele Como é que, existe ali, como é que entendeu? o cara engana os deuses, velho? Entendeu? Cara, não tem sentido. É, tipo assim, só Aí ser. eles deixam o quê? O cara por a cena pós-crédito, É, sabe? é. Na hora E que aí acabou vem. a série, eu falei, mano, a cena pós-crédito vai ser o Jake. Que a Marvel não vai. Já cagou aqui nessa cena final aqui. Cagou em algumas coisas aqui dentro. Ela não vai me cagar de pegar, acabar a série e falar pra você, olha, tem Jake não, amigo. Sabe? Tipo, acaba aí. Eu já comecei a adivinhar, cara, que a cena É. pós-crédito ia ser o Jake. Tava Não, muito e na aí eu cara, assim. entendo. Aí eu entendo o seguinte, assim, ó. Um ponto, né? Eu acho que o ponto principal é que nem eu falei, fica uma ponta solta, gigantesca, Sim. sobre o personagem, sobre o Cavaleiro da Lua. Exato, Né? exato. E não uma coisa, que nem eu fiz o comparativo com WandaVision, que ficava uma trama que pode ser explorada, ou que é pertencente a algo maior, e não só ao personagem. Aqui é só algo relacionado ao personagem. E aí, que nem a gente falou do negócio da balança. Eu cheguei nas minhas conclusões de como é que isso poderia ser costurado. Mas isso são conclusões minhas. A Marvel, em nenhum momento, ela dá um spoiler de que não, Rodrigo, é isso mesmo, sabe? Porque Sim. ela te deixa num limbo. E o que eu penso? A balança ela funcionou porque o conflito que existia dentro do Mark Spector era Era dos ele dois. com o Steven Grant. Era ele com. Exato, exato. Era eles dois com o passado deles. O Jake Lockley não tem nada a ver com a história deles. O Jake Lockley ele é só um gatilho de violência deles. Porque, até pelo Mark trabalhar como mercenário, ele desenvolveu esse comportamento agressivo. Então, tu até pode ver que o Jake Lockley ele só é invocado, entre aspas, em momentos em que o Mark ou ele tá, tipo, apanhando, porque tem uma das cenas que ele tá machucado lá no manicômio. Eu tenho certeza que é o Jake Lockley que tá falando com o Arthur Harrow ali. Tenho certeza, porque muda a expressão dele. Ele fecha a cara, como a gente vê aqui na cena pós-crédito. É uma cara amarrada, assim, sabe? Ah, sim. Ele tá com a cara A machucada, hora assim. do sangue, né? A hora do sangue. Exato, que ele tá com a cara machucada. Ali eu tenho certeza que ele deu uma. Essa parada do sangue, só cortando você, é uma rima visual bem bacana, hein? É, Que é a gente começa a série com o Arthur Harrow fazendo aquele ritual lá do Crocs, que ele bota o vidro no Crocs e pisa com a nele e penitência. começa a andar com ele. E aqui no final, numa sala toda branca, a gente vê ele pisando, né, com o Crocs e formando o sangue, Exato, né, fazendo os passos de sangue. Então, isso eu acho interessante. Esse ponto eu acho interessante. Que exato. lembraram de fazer isso, uma rima visual do começo e pro fim. Com o fim. A evolução que a gente teve de tudo, né? De todo o traço de mortes que o Arthur Harrow deixou, né? Foi deixando durante a série. Eu acho isso interessante. Mas a parada do Jake na cena pós-crédito, já chegando ali, né, pras pessoas, o Arthur Harrow fica vivo quando a série acaba. Né? Isso. O Mark não quer matar ele, então eles conseguem aprisionar a Emmett dentro do corpo dele, dentro do Arthur Harrow. Então, tipo, ela não vai sair mais, porque ela tá meio que aprisionada ali num avatar, né?
Ela tá aprisionada dentro dele e tal, mas ele não mata. Porque se ele mata o Arthur, automaticamente a Emmett morre junto com ele. O que não deveria acontecer, porque é uma deusa, tudo e tal, mas beleza. Antes de a gente chegar no Jake, né? Aquilo que eu falei lá no início lá, que a série ela acaba do jeito que ela começa, porque você tem uma conclusão, mas automaticamente você não tem uma conclusão. A série começa com você tentando entender por que o cara tá numa cama com um monte de terra, de areia em volta dele, e ele se prende na cama. É assim que começa a série, quando você vê o Mark pela primeira vez. E como é que acaba a série? Da mesma forma. Ele no mesmo quarto, preso, levantando da cama e caindo, né? Aí aparece o aquário com peixe. A única diferença é que em vez de um, agora a gente tem 2 peixes, né? 2 peixes dourados. Pra mostrar pra você que agora, né, Mark e Steven estão de fato ali em união. Os dois agora, eles andam em conjunto, eles se entenderam. Então a gente vê que tem 2 peixinhos agora no aquário. E acaba a série assim, tá ligado? Ela acaba do jeito que ela não começa, não existe uma evolução. A única evolução é que as duas, né, as duas identidades, agora elas estão ali em pleno equilíbrio. E a cena pós-crédito do Jake, ela começa com o Arthur num hospital, todo doidão. A gente vê que alguém pega ele de cadeira de roda e tá levando ele pra fora. Ele é colocado numa limusine, a gente não vê quem é essa pessoa em momento nenhum. Mas nós que estamos assistindo, vemos ao longe uma pessoa de boina, a gente sabe que é o Jake, né? Subiando e tal. Jake de boina, né? Pô, é a forma com que o personagem se veste. A boina é algo característico do Jake nas HQs. E quando coloca o Arthur no carro, Dá pra saber que é o Jake, né, cara? E temos o Khonshu de terno. Khonshu de terno, do nada sentado, né? o Khonshu tá de terno, entendeu? Então, mas é porque a HQ, tem um arco de HQ do Cavaleiro da Lua que o Khonshu parece vestido igual o Senhor da Lua, de terno, né, com a cabeça. Então eles meio que pegaram essa referência. Isso tem de fato nas HQs, que ele se veste igual o Senhor da Lua. E ele tá conversando ali, vou conversar, tem um bababá ali com o Arthur e tal. Eu vou te apresentar aqui o meu amiguinho. E, né? E aparece quem? Dirigindo a limusine, é o nosso querido Jake. Ele vira com uma carinha de safadão ali, aí, belezinha. Pega a arma e matou o Arthur. Porque o Jake faz. O Jake faz isso. E beleza, acabou os créditos ali. Ele é o cara, ele é o carniceiro, né? Ele é o cara maldoso. A gente tem algumas referências aí nessa limusine. O Jake, a gente já falou desde o começo aqui, eu acho, que o Jake é o taxista das HQs. Ele dirige um táxi. Ele é o cara que pega as informações pro Mark e pro Steven. Então ele é um taxista. A boina é uma das características do personagem. Aqui ele anda numa limusine. Nas HQs a limusine é do Senhor da Lua. O Senhor da Lua tem uma limusine. Acho que por isso é a referência do Khonshu de terno ali dentro, né? Que além de ser uma referência a HQ, também é uma referência ao Senhor da Lua. Na placa da limusine tá escrito Spectre, né? Só que acho que tá escrito só, acho que é SPTKR, eu acho, alguma coisa assim. Que é o sobrenome do Spectre, né? Mark Spector. E também é o que tá escrito na limusine do Senhor da Lua nas HQs. Então aquela limusine é a limusine do Senhor da Lua. Só que, né, eles transformaram aqui na série como o Jake tá usando ela, sei lá. Não sei se o Jake é o milionário, porque nas HQs o Steven é o milionário. O Mark é o mercenário. O Steven é o milionário, que ele consegue ter acesso às coisas. Jake é o taxista que pega informações. Então aqui na série a gente já teve essa troca total, assim. O Mark continua sendo o mercenário, mas o Steven não é o rico, ele é o bobão. E o Jake é o carniceiro, não é o taxista. Então automaticamente pode ser que sei lá quando é que o Cavaleiro da Lua volta, sei lá onde ele volta. Mas o Jake deve ser o milionário. Ele vai ser o cara que tem a grana. Ele vai ser o cara que tem acesso. Eles fizeram uma miscelânea gigante, acho que nem eles vão saber aonde que eles vão seguir com isso aí. Exatamente. Mas, meu caro Josimar, acho que já falamos bastante dos pontos muito. Aqui, né, que tínhamos muito, inclusive. Eu acho que foi o final de Degustando Séries que a gente fez mais agressivo de todos, assim. É o mais agressivo. Então agora é aquele momento que a gente vem para selar a nossa opinião aqui. Selar a nossa opinião, Exato. Fechar aqui a série, fechar o sarcófago aqui. Vamos fechar. Eu vou fazer o seguinte, eu quero a tua nota pra série. Certo. E depois da nota, agora eu não lembro de cabeça quanto que tu deu, se essa é
pior série do MCU ou se continua sendo Gavião Arqueiro? O Gavião Arqueiro, se eu não me engano, se o apresentador não estiver louco ou retardado, eu dei 6. Acho que sim. Que eu achei uma série divertida e tal, Eu também dei mas 6. que teve vários erros, tudo e tal. Cavaleiro da Lua, vamos lá. De forma rápida aqui, porque a gente estendeu bastante. Cara, me frustrou. Eu acho que ela tinha um potencial muito gigante, tinha uma mitologia muito extensa na mão dela. Tinha um tema pesado de se abordar, que poderia ter rendido muita coisa. Com tudo envolto que a gente conhece da história do Cavaleiro da Lua, mas eles fizeram de uma maneira um pouco preguiçosa várias e várias coisas, se estenderam em coisas que não deveriam, e como a gente falou aqui, entregaram um finale, cara, feito nas coxas, assim. Totalmente preguiçoso. Precisava terminar, sabe? E deu essa impressão de que a série, ela acaba onde ela começa, né? Não sabe, tipo, você não sente uma extrema evolução da trama. Você tem uma evolução do personagem, como como o próprio Rodrigo falou, o desenvolvimento do personagem é interessante de ver acontecendo. Mas a trama em si, a narrativa, o pano de fundo, não tem uma evolução. Ela acaba do jeito que ela começa, sabe? Tipo, você fica num looping, assim. Devido a tudo isso, devido principalmente ao episódio 2, 3 e 4, mais ainda pro último, que eu acho que foi o finale mais fraco, acho não, tenho certeza. Foi o finale mais fraco de séries da Marvel. Pra mim, cara, é triste, mas, né? Eu fecho Cavaleiro da Lua com nota 5. 5, tipo, 5, olha que tristeza. Caramba, pior série Então, do MCU. automaticamente, eu já indico que essa seria, pra mim, a pior série do MCU. Gavião Arqueiro acaba tendo alguns pontos mais fortes. Eu acho que tem um pouquinho de diversão a mais. Ele é galhofa, mas ele se desgalhofa desde o começo. E mesmo o finale, né, do Gavião Arqueiro, que como a gente mesmo falou, que tem cenas vergonhosas do Rei do Crime, mas as cenas do Gavião, as cenas da Kate Bishop de ação do último episódio, elas são bem, bem melhores do que muita coisa que tem nesse último aqui. Perfeito, perfeito. Dessa vez estarei contrário ao meu amigo Josimar. Já Vai começo dar falando. 10. Não. Aí não é pra tanto também. Mas eu começo dizendo que a minha nota ela é 6,5. 6,5. Então, né, consequentemente, continuo achando o Gavião Arqueiro a série mais fraca do MCU. Que eu acho que, se eu não me engano, eu dei 6. Mas assim, concordo com tudo que o Josimar até falou. Acho que o último episódio ele meio que destrói a série, porque ele é totalmente anticlimático, ele entrega um final preguiçoso e cheio de furo de roteiro. Uhum. Mas eu ainda acho que a série teve bons momentos, sabe? O Sim, primeiro episódio isso eu ele é concordo. muito bom. Ele não é o melhor piloto da Marvel, não é, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele te deixa com ele te dá uma falsa expectativa, ele te engana. Ele te engana muito Exato. bem, porque ele vem o segundo e o terceiro e tu te frustra. Porque tu pensa assim, cara, não é isso aqui que eu queria ver. Uhum. Mas aí também é porque o episódio 1 foi muito bom. E o 2 e o 3 foram, cara, fracos, entendeu? Aí vem o episódio 4, totalmente a múmia. A múmia, vibes Indiana Jones também. E é massa, é legal, parece que opa, a série tá recuperando o fôlego. Aí vem o quinto episódio e é o melhor da série. E é Sim. um dos melhores episódios de séries da Marvel. Acho que se pegar assim todas as séries da Marvel e fizer um top 10 episódios, vai estar esse episódio aí. Vai estar o quinto episódio de Cavaleiro da Uhum. Lua. Concordo. Então, eu acho que o quinto episódio ele acaba meio que. Ele não salva a série, ele dá um fôlego, sabe? Assim como o primeiro, por mais que ele traga falsas expectativas, e o quarto, né, tipo, também traga um pouco de falsas expectativas, porque a gente acha que, putz, agora a série vai. Eu acho que se a série acabasse no quinto episódio, ia acabar melhor que acabou no sexto, entendeu? Porque daí Total. acabava com a incógnita, né? Uhum. Vamos pensar assim, Exato, exato. acabava com a incógnita de que se o Steven Grant, se o Max Spector estava vivo ou não, o que aconteceu, o Uhum. Arthur Harrow conseguiu soltar a Emmett, enfim. E aí, cara, o Cavaleiro da Lua voltando a aparecer no MCU, porque ele deve voltar a aparecer, né, nos filmes da Marvel, se explicaria essas coisas em flashback, sabe? Acho que até um flashback no futuro tornaria melhor do que foi esse último episódio. E é basicamente isso. Então, 6,5, uma das séries mais fracas assim da Marvel, mas ainda acho que não é a pior. Eu acho que Gavião ainda me frustrou muito assim, porque eu tinha
Eu acho que a Kate, que nem o Josimar falou, Kate Bishop apresentada, isso foi muito bom, Sim. funcionou. Uhum. Mas a pegada sessão da tarde, com personagens mais sérios da Marvel, me deu uma quebra, assim. Então, A nota degustando, então, é 5,5, né? Basicamente, é 5,5. 5,5, então, pra Sítio do Pica-Pau da Lua. Então, para o degustando, né? Para o degustando, consequentemente, Cavaleiro da Lua é a pior série da Marvel. A gente pegar a média do degustando, porque, né? Se eu não me engano, acho que o Gavião ficou com 6 também. Ficou com 6. Eu não lembro quem tava com a gente no final do Gavião agora. Mas eram 3. Mas acho que ficou com... Eu dei 6, você também. Tinha uma terceira pessoa que agora eu não vou lembrar quem era. Mas ele fechou com 6. Então, consequentemente, é isso. Né? O Toninho da Lua acaba sendo aí para o degustando a pior. Vamos dizer pior. Pior, acho uma parada muito pesada, né? Pior. Acho que a série mais fraca. A série mais fraca da Marvel, do Disney Plus, para o degustando é o Cavaleiro da Lua. Né? Nosso Toninho da Lua, tadinho, não comeu o bolinho da Doninha Benta. Tá. A Cuca pegou ele, não conseguiu, né? A lua não ficou cheia nunca. Pra nós aqui. Não, Josimar, eu nem lembrei de falar disso, Josimar. Nossa. Não. Deixa pra outra hora. And you are only mine.